Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todo mundo. A gente vai ver a nossa revisãozinha da prova da Unigran Rio. É claro que a minha pretensão aqui com essa revisão não é explicar a matemática para vocês, tá? É só lembrar aqueles tópicozinhos que podem aparecer na prova da Unigran Rio amanhã. Eu procurei abordar os assuntos mais frequentes, né? Os assuntos que são cobrados com mais frequência, né? Eu vou construindo a aula à medida que eu for explicando. Não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo, mas de qualquer forma, se não der tempo, eu vou completar todos os tópicos, vou disponibilizar em PDF e colocar aqui no grupo para vocês, vou enviar para vocês, tá bom? Se não der tempo de falar sobre todos os tópicos, só para não estourar meu tempo, eu não posso passar das 9, tá? Senão eu vou comprometer aí o restante das matérias. Então, o que vocês precisam saber sobre trigonometria? O que é bom saber sobre trigonometria da prova da Unigran Rio? O que a Unigran Rio costuma cobrar de trigonometria? Ela costuma cobrar o seguinte, tá? Primeira coisa, você ter conhecimento das 6 relações trigonométricas, né? Do seno, do cosseno, saber que a tangente de um ângulo é seno sobre cosseno, saber que a cotangente de um ângulo é cosseno sobre seno. Saber que a secante do ângulo é 1 sobre cosseno. Saber que a cossecante de um ângulo é 1 sobre seno. Por que é importante vocês saberem essas relações? Porque existe, tá? Isso é devido ao círculo trigonométrico, uma relação chamada relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Só que dela derivam outras 2 relações. E quais são as outras 2 relações? A primeira a gente obtém dividindo os 2 lados por seno ao quadrado. E a segunda dividindo os 2 lados por cosseno ao quadrado. Quando eu faço seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, dá 1. Quando eu faço cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, olha, gente, cosseno sobre seno é a cotangente. Se está ao quadrado, cotangente ao quadrado. E 1 sobre seno é secante. Como está ao quadrado, é cossecante, perdão. Como está ao quadrado, cossecante ao quadrado. Se fizer a mesma coisa com cosseno, vai ficar seno dividido por cosseno, da tangente, mas está ao quadrado. Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá 1. E 1 sobre cosseno é secante, que vai ser elevado ao quadrado. Então, essas outras 2 fórmulas, né, não são fórmulas na verdade. Você aplica as definições de tangente, cotangente, secante, cossecante na relação fundamental da trigonometria. O que é interessante vocês saberem também, eu anotei aqui os tópicos para não esquecer de falar nada. Deixa eu colocar aqui um círculozinho, só para ficar bonitinho. E vou desenhar aqui. É bom que eu consigo fazer. A régua hoje não está indo. Pela primeira vez a régua não está indo. Mas enfim, acontece. Quando você tem menos tempo, aí as coisas não... Bom, vamos rezar para não ter travado aqui o... Vou ter que fazer na mão, tá? Já vimos esse filme, hein? Deixa eu salvar isso aqui, pessoal, e abrir de novo. Salvar como? Vamos lá. Mate. Salvar, vou abrir de novo. Deixa eu abrir mais uma vez, porque começa a dar essas travadas aí, já viu, né? Bom, vamos ver se agora foi meu desenho. Ele sempre faz isso. Essa presepada comigo. Deixa eu apagar isso aqui. Até para vocês que não vão fazer o Unigran Rio, né? É bom saber isso. Deixa eu colocar aqui. Fiz.
Aqui o y. E aí, pessoal, por que eu estou fazendo esse desenho, tá? Para vocês lembrarem do seguinte. Quando a gente tem um ângulo, tá? Quando a gente tem um ângulo que está no segundo quadrante, ele é representado da forma 180 menos alfa. Ângulo no terceiro quadrante, 180 graus mais alfa. No quarto quadrante, 360 graus menos alfa. Sempre que eu marcar alfa no primeiro quadrante, a representação do alfa nos outros quadrantes segue de acordo com essas expressões. E vocês precisam saber também que, como o seno é marcado na vertical, ele é positivo em cima e é negativo embaixo. Como o cosseno ele é marcado na horizontal, né? Eixo X é o cosseno. Ele é positivo na direita e negativo na esquerda. Então, se por acaso ele pedir para você calcular, calcule cosseno de 510 graus. Em primeiro lugar, o 510 graus ele excedeu uma volta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o 510, dividir por 360, vai dar 1, sinal que ele deu uma volta, e parou no 150. O 150 não está no primeiro quadrante, então você tem que ver onde ele está. Se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Se tiver no primeiro, é a tabelinha. Se tiver no segundo quadrante, terceiro ou quarto, tem que usar essas expressões. Como o 150 está no segundo quadrante, ele é do tipo 180 menos alfa. Nosso alfa vai dar 30. Então, você pode escrever que o cosseno de 510 é igual ao cosseno de 150, que é igual a menos o cosseno de 30. Por que menos o cosseno de 30? Porque o cosseno no segundo quadrante é negativo. Porque o cosseno ele é marcado no eixo X, tá certo? Eu só vou abrir um novo slide aqui complementar, que vale a pena a gente falar sobre arco duplo também. Caiu recentemente na prova da Unigran Rio. E o que vocês precisam saber sobre arco duplo? O que é arco duplo? É o seno de 2x, é o cosseno de 2x e é a tangente de 2x. Só que eu vou explicar para vocês outras fórmulas que, através delas, vocês vão chegar no arco duplo. Ou seja, eu quero que vocês fiquem com um conceito mais abrangente. O que vocês precisam saber, na verdade, é o seno de A mais B, ou seja, que é a adição de arcos, a fórmula do cosseno de A mais B e a fórmula da tangente de A mais B. Se vocês souberem essas três fórmulas, vocês ganham outras 6. Vou mostrar para vocês. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Cosseno de A mais B é cossa, cossa, senta, senta, né? Cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B. E a tangente é aquela velha, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Por que você ganha outras 6 fórmulas? Porque se por acaso aqui for um sinal de menos, aqui vai ser menos. No cosseno é o contrário. Se aqui for menos, aqui é mais. E na tangente, se aqui for menos, aqui é menos e aqui é mais. Pô, Leandro, mas e o arco duplo? Como é que eu produzo a fórmula do arco duplo? Vou só rascunhar aqui para você. Se você, por acaso, quiser o seno de 2x, 2x é só fazer x mais x, né? Chama o A de x e chama o B de x. Vai ficar seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Por isso que é 2 seno x cosseno x. Ou seja, não precisa decorar a fórmula do seno de 2x, do cosseno de 2x e da tangente de 2x. O que vocês precisam decorar são essas 3 fórmulas que eu coloquei. E os sinais, né? Saber qual é o sinal correto. Tá bom? Porque aí vocês já têm a fórmula do arco duplo. Se vocês conseguirem produzir as fórmulas do arco duplo, vocês nunca mais vão precisar decorar. Pô, Leandro, tô precisando da fórmula da tangente de 2x. Beleza, faz tangente de x mais x. Vai ficar tangente x mais tangente x sobre 1 menos tangente x vezes tangente x.
Então, é isso que vocês precisam saber sobre trigonometria. Não precisa copiar isso, eu vou transformar em PDF e colocar para vocês. É só prestar atenção. PA e PG é um assunto que cai também com certa frequência. A Unigran Rio, tá? Quais são as principais fórmulas de PA e PG que a Unigran Rio cobra? Sobre PA, ela cobra o termo geral, que é a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vocês sabem, tendo aula comigo, que eu não gosto, tá, de ficar preso ao A1. Eu prefiro escrever AP. E aqui eu coloco n menos p. E como é que eu tenho essa fórmula decorada na minha cabeça? Eu penso o seguinte: o número que multiplica a razão é a diferença entre as posições dos termos. É assim que eu decoro a fórmula. Porque na minha cabeça, se eu escrever A8 é igual a 3, eu já sei de cara que isso aqui é 5R. Porque como é que eu estruturei isso no meu cérebro? Que o número que multiplica a razão é a diferença entre as posições. Não pensem vocês que eu decoro assim, a n é igual a p mais n menos p. Isso é sopa de letrinha. Vocês não estão decorando nada, você está se atrapalhando. Então, é essa estrutura mental que eu crio para poder assimilar essa fórmula de maneira mais rápida, de acessar a fórmula mais rápido. 3 termos em PA também é importante vocês saberem, né? Se a gente tem ABC em PA, ou seja, se ABC é PA, é porque o dobro do meio é igual à soma dos vizinhos. E também é importante saber a soma dos n termos de uma PA, que é A1 mais AN vezes n sobre 2. Como é que eu estruturo essa fórmula? Como é que eu decoro essa fórmula? Eu penso o seguinte, né? Que a soma dos termos é a média dos extremos vezes a quantidade de termos. Olha a média dos extremos aqui. Ó. Se você quer somar do primeiro ao 20º, pega o primeiro, soma com o 20º e divide por 2, faz a média, né? Vezes a quantidade de termos, tá bom? É importante vocês saberem que a PA ela está intimamente ligada a juros simples. A PA está intimamente ligada a juros simples, tá? Por que ela está intimamente ligada a juros simples? Porque nos juros simples, o valor ele cresce linearmente, tá bom? Ele cresce, o valor devido, o montante da sua dívida, cresce de acordo com uma progressão aritmética, tá bom? E o gráfico que você vai ver é uma reta, tá? E o juros simples está intimamente ligado com a função do primeiro grau. Que a Unigran Rio já perguntou isso, por isso que eu estou falando. APG, o que é bom decorar sobre PG? O que já se cobrou na Unigran Rio sobre PG? O termo geral também. E aí, como é que eu tenho decorado o termo geral? Deixa eu colocar com P. O número que eleva a razão é a diferença entre as posições. Então, na minha cabeça, o 8º termo é o terceiro vezes a razão, a quinta. Ou seja, quem eleva a razão é a diferença entre as posições, tá certo? Se você tem ABC sendo uma PG, saiba que o quadrado do meio é igual ao produto dos vizinhos. E uma terceira coisa é a soma infinita de PG, que é o limite da soma, que é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, tá bom? Então, a Unigran Rio já cobrou algumas vezes a soma infinita de PG, e não a soma finita. Pô, Leandro, mas também tem fórmula da soma finita. Beleza. Eu não me lembro, tá, de ter caído. Se caiu, caiu uma vez só. Mas agora a soma infinita já caiu várias vezes. Aqui o aulão estou colocando o que é mais importante, tá, o que é mais recorrente. A progressão geométrica, ela está intimamente ligada a juros compostos, né? Que é o valor calculado em cima do valor anterior. E isso também, os juros compostos, ele te leva a uma função exponencial. A propósito, a forma dos juros compostos é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E a forma dos juros simples é montante igual a capital mais capital
vezes a taxa vezes o tempo, tá bom? Ou, se você preferir colocar o C em evidência, é C que multiplica 1 mais IT. Essa é a fórmula do montante dos juros simples, essa é a fórmula do montante dos juros compostos, tá bom? Tem uma diferença básica aqui, que aqui o tempo multiplica e ali o tempo eleva, tá bom? Até vindo pelo aquele contexto de que a PG é sempre uma operação a mais do que a PA, né? Então, até aí você consegue verificar essa situação. Só fazer um teste aqui. Tainá, tá me escutando? O áudio tá bom ou tá travando? Normal, tudo certo. Então, beleza. O próximo tópico que eu vou falar com vocês aqui é sobre fatoração. Esse tópico ele é muito interessante porque isso aqui, teoricamente, não pertence à matéria do nível médio, só que ele é cobrado pela Unigran Rio. Muita gente boa, já vi muita gente boa errando questão de fatoração. O que é fatorar? Fatorar lembra fator, né? Que é transformar em produto. Então, como é que eu transformo A ao quadrado menos B ao quadrado em produto, por exemplo? É só você fazer A mais B vezes A menos B. Esse tipo de fatoração já caiu de diversas maneiras na Unigran Rio. A Unigran Rio já cobrou isso de diversas formas. Então é interessante vocês prestarem atenção nessa parte da fatoração. Um exemplo de questão que ela deu, por exemplo, a gente está no ano de 2020, ela pode fazer isso aqui, ó, 2020 ao quadrado menos 2019 ao quadrado. Vai ser 2020 mais 2019 vezes 2020 menos 2019. Ariana, mas eu prefiro fazer esse aqui ao quadrado e subtrair desse aqui ao quadrado. Eu posso fazer? Pode, vai ficar uma conta gigante, né? E aqui fica muito mais fácil, né? Porque aqui você vai ter 4.039 e ali você vai ter o número 1. Então a resposta já é o próprio 4.039, tá? Você fez usando fatoração. Uma outra fatoração também é quando você tem A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é o A mais B ao quadrado, né? Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A fatoração é o caminho de volta, o caminho inverso. E se aqui tiver um menos, é porque aqui é menos. E a terceira fatoração, que caiu recentemente, é o trinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Como é que se fatora a função, a equação, né, ou a função do segundo grau? A gente já viu isso lá em função do segundo grau. É a que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Aqui são as raízes, tá? Pô, Leandro, mas como é que isso pode cair? Como é que pode cair uma questão de fatoração sem ser essa do 2020 ao quadrado menos 2019 ao quadrado? Pode cair assim, por exemplo. O cara pede para você simplificar, como já caiu ano passado, uma expressão como essa aqui. Vou botar uma pequena para não... O cara pode colocar aqui um simplifique, tá? Aí você precisa identificar que o numerador é essa fatoração aqui de cima. Então isso aqui é x mais 2 vezes x menos 2. E aqui é uma função do segundo grau. É o a, que é 1, que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Pô, Leandro, como é que você sabe que as raízes são 2 e 3? Né? Porque isso aqui, essa equação já é manjada. É só você igualar a zero, iguala x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero, que você vai descobrir o x1, que é 2, e o x2, que é 3. E aí você joga aqui. Dá para simplificar aqui. Então a resposta é x mais 2 sobre x menos 3, tá? É assim que a gente fatora e simplifica uma expressão dessa, tá certo? Então é isso que vocês precisam levar para a prova sobre fatoração, tá bom? Próximo tópico, número de divisores, tá? Que é um tópico extremamente recorrente. A última vez que caiu o número de divisores foi na prova do ano passado, de 2019, tá bom? Recente. O que diz a teoria do número de divisores? Até o próprio Enem já cobrou isso, né? Se você tem um número fatorado como 2 elevado a A, 3 elevado a B, 5 elevado a C
e 7 elevado a D e vai embora, ou seja, um número fatorado da maneira correta. E como é que eu sei que o número está fatorado da maneira correta? Quando eu escrevo o número, tá? Em função de números primos. Essas bases aqui são números primos. 2, 3, 5, 7. Lembrando que 1 não é primo, né? Quem são os números primos? São os números que só têm dois divisores. O número 1 e ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11. O 9 não é primo, porque tem o 3 como divisor. Tá? Então, o número primo só pode ter dois divisores e o número 1 não é primo, nem o 0. Tá? Se você fatorar um número, tá? Você, por exemplo, se pegar o 18 e fatorar, ele vai por 2. Quando você faz a fatoração, você só pode escrever os números primos e na ordem crescente dos primos, né? Vai por 2, dá 9. Por 2 não dá mais, por 3. Tá? Então, ou seja, você vai escrever o número sempre, o número fatorado da maneira correta, ele é escrito em função de números primos. Então, se o número tiver dessa forma, existe uma formulinha que eu não vou demonstrar agora, mas é que por análise combinatória, que diz que o número de divisores positivos desse número n é o produto dos sucessores desses expoentes. É o produto dos sucessores dos expoentes. Tem duas maneiras da Unigran-Rio cobrar isso. Ou ela vai te dar um número que está parcialmente fatorado, e você vai ter que fatorar da maneira correta, tá? Sei lá, ela vem assim, o número n igual a 2/5 vezes 21 elevado a x possui 17 divisores, né? E aí você tem que fatorar esse 21 da maneira correta, vai ficar 2/5, 3 elevado a x, 7 elevado a x, tá? E isso aqui possui 17 divisores. Quer ver? Eu não vou fazer a conta porque não vai dar certo que eu estou colocando o número da minha cabeça. Mas vamos supor que a questão fosse essa, tá? Te dá um número que é 2 elevado a x, sei lá, e 21 ao cubo. E fala que isso aqui possui 17 divisores. O que você teria que fazer? Como o número não está fatorado da maneira correta, você teria que escrever o 21 como 3 vezes 7. Aí vai ficar 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Aí sim você pode aplicar a fórmula. Vai ficar x mais 1 vezes 3 mais 1 vezes 3 mais 1 igual a 17. Aí você achar o x. Obviamente isso aqui não vai dar certo, porque o x tem que dar inteiro e aqui não tem a menor chance de dar inteiro, tá? Porque aqui vai dar 16, mas se aqui fosse, por exemplo, 32, já daria para resolver. Se eu colocasse um 32 aqui, já daria para resolver, que ia ficar x mais 1 vezes 16 igual a 32, tá? O x daria 1. Tá? Aí você encontrou o x, poderia encontrar o n também, mas enfim, essa é uma maneira, tá, da gente fazer o exercício. A Unigran-Rio sempre vinha nessa pegada. Na última prova que ela cobrou, ela fez essa questão aqui, ó. Ela pegou um número que é 2 elevado a vezes 3 elevado a b e perguntou quantos divisores, tá? Ela foi até mais para o caminho do Enem, engraçado. Quantos divisores existem diferentes, tá? De 1 e do próprio n. Porque, pessoal, o número de divisores positivos do n, o número de divisores positivos do n, vou botar um número com n maiúsculo aqui, começa no 1 e termina no n, tá? Ou seja, o 1, ele é divisor de todo mundo e o próprio número também é divisor dele mesmo. Então, esse cara aqui, ele tem A mais 1 vezes B mais 1 divisores pela fórmula. Só que se ele está perguntando o total de divisores diferentes de 1 e diferentes dele mesmo, você tem que excluir as extremidades do conjunto, né? Você tem que excluir o 1 e ele mesmo, tá? Por isso que o gabarito dessa questão era essa resposta aqui que está em verde. Vocês podem até ver que tem na prova da Unigran-Rio, no vestibular da Barra. A Barra fez separado de Caxias. Na prova da Barra, que está até com uma formatação diferente, está em preto e branco, caiu exatamente essa questão. Foi a primeira questão da prova da Barra. Pelo menos da versão da prova que eu tenho, né? Então era assim que fazia, era só distribuir aqui e marcar a resposta. Então é isso que vocês precisam saber sobre o número de divisores. Aí a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. O que é interessante se falar sobre conjuntos numéricos? Primeiro, você tem que ter conhecimento que o menor conjunto que tem, ou seja, o inicial, é o conjunto dos naturais.
Depois você tem um conjunto dos inteiros. Você vai acrescentar os negativos, né? Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Aí você acrescenta os inteiros, que entram os negativos na parada. Depois você tem o conjunto dos racionais, tá? E depois, isso aqui é uma outra maneira de representar o conjunto, você tem o conjunto dos reais. A turma que está aqui fora dos racionais é o conjunto dos irracionais. O que é um número racional, por definição? Então, aqui moram, né? Fora dos racionais, moram os irracionais. Deixa eu colocar esse aqui até mais. Eita. Colocar esse aqui até mais próximo aqui do que o conjunto dos racionais. O número racional, ele é escrito da forma A sobre B, com A inteiro e o B inteiro asterisco, ou seja, não inclui o número zero. Isso que é um número racional. Então, por exemplo, se você pensar no 2/3, o 2/3 pertence ao conjunto dos racionais, porque é a divisão de dois inteiros. Essa dízima aqui, pessoal, 0,8181 e vai embora, também é um número racional, porque toda dízima periódica você consegue escrever na forma de fração. Essa, por acaso, é 81 sobre 99, tá? Você pode até simplificar isso aqui, tá? Então é importante. Nem todo racional ele tem a representação decimal dele finita. Alguns podem ter a representação decimal infinita, que é o caso da dízima periódica. Isso também já foi perguntado na prova da Unigran Rio, como verdadeiro ou falso, tá? Então, essa que é a diferença entre número racional e irracional. Pô, Leandro, então me dá exemplo aí de irracional. Raiz quadrada de 2, tá? Raiz cúbica de 5, o π, aquele e da base lá, e do logaritmo. Todos são números irracionais. Eu não consigo escrever esses caras como forma de fração. Os logs que não dão exato, os senos que não dão exato, tá bom? Todos são números irracionais. Você tem uma infinidade de números irracionais e de racionais também. E a união dos dois dá o conjunto dos reais. Acontece o seguinte, e eu não dei essa matéria no curso ainda, mas eu já vou soltar esse tópico porque ele é bem pontual. Existe um conjunto que é maior do que o conjunto dos racionais. Ele é o conjunto dos complexos, que é o C. E nessa turma aqui, quem é que eu acrescento aos reais para transformar no conjunto dos complexos? Eu acrescento os números imaginários. Imaginários. Eu vou abrir um novo slide aqui para falar desses números, tá? Só para fazer um comentário rápido sobre eles. Existe uma maneira de você, vou dar uma das aplicações, né? Continuar as equações do segundo grau, por exemplo, que o delta dá negativo. Basta você chamar a raiz quadrada de -1 de i, de unidade imaginária. Então, essa aqui é a definição da unidade imaginária. Então, a gente vai chamar a unidade imaginária de raiz quadrada de -1, a gente vai representar pela letra i. Então, por exemplo, se você estiver resolvendo essa equação, x ao quadrado mais 4 igual a 0, vai ficar x ao quadrado igual a mais ou menos 4. Perdão, x ao quadrado igual a 4. A menos 4, desculpa. O x vai ser mais ou menos, é que eu estava com esse mais ou menos na cabeça, a raiz quadrada de -4. Claro que no conjunto dos reais você não vai conseguir fazer isso. Agora, se você levar para os complexos, se você fizer essa alteração aqui, ó, escreva a raiz de 4 como raiz de -1 vezes raiz de 4. Aí vai ficar mais ou menos i vezes 2. Então, dá mais ou menos 2i. Tá? Então, essa é uma maneira de você dar a resposta em função desse i. Uma maneira de você burlar aí a restrição da raiz quadrada negativa, tá bom? E tem duas coisas que vocês precisam saber. É que normalmente essas respostas, elas vêm escritas dessa forma. A gente representa um complexo pelo número z, tá? Elas vêm assim, ó, um número mais outro número vezes i. Onde esse a e b
são reais, tá? Esse A representa a parte real e esse B representa a parte imaginária. Então, por exemplo, se você tiver o complexo 3 mais 2i, a parte real é 3 e a parte imaginária é 2. Se você quiser que o número seja real, ou seja, se z é real, é porque o b igual a zero, ou seja, ele não tem parte imaginária. E se o z é imaginário puro, é porque o a é igual a zero, ele não tem parte real. Essa respostinha que a gente achou aqui é um número, dão dois resultados que são imaginários puros, tá bom? Imaginário puro é quando não tem aquele A. Esse que eu dei aqui, ele não é nem real e nem imaginário puro, tá bom? Ele é um número complexo qualquer, ou um número imaginário qualquer, tá bom? Lembrando que todo número é complexo. Perceberam que o complexo ele engloba tudo aqui? Pô, Leandro, o 3 é complexo? Sim, o 3 eu posso escrever como 3 mais 0i. Né? Ele é um número complexo, ou seja, todos os números que vocês conhecem, eles podem ser escritos dessa forma, A mais BI. A diferença é que quando tiver o I, ele vai ser imaginário. Se tiver só o I, vai ser imaginário puro. E um segundo aspecto que vocês precisam saber sobre números complexos são as potências de I. Potências de I. E torçam para cair isso porque é a parte mais fácil, tá? O que são as potências de I? Se você tem, ó, eu vou calcular as 3 primeiras potências de I para vocês verem como é que faz sentido. Todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. O I ao quadrado ele é menos 1 por causa da definição. Se o I é raiz de menos 1, o I ao quadrado dá menos 1. E o I ao cubo é o I vezes I ao quadrado, que dá menos I. Pô, por que você só fez esses 3? Porque toda potência de I só pode dar esses resultados, elas se repetem de 4 em 4. Então, quando pedirem para vocês calcularem uma potência, por exemplo, I elevado a 115, como é que vocês vão fazer essa conta? Vocês vão pegar o 115, dividir por 4, né? Vai dar 3, resto 3, baixo 5, vai dar 8, 32, resto 3. E pegar o resto, vocês vão fazer I elevado a 3. Tá? I elevado a 3, olhando na tabelinha, é menos I. Então, a resposta é que I elevado a 115 vai dar menos I. Tá? Então, isso é uma maneira rápida e simples de vocês resolverem potências de I. Tá bom? Pessoal, sobre anagrama, o que a gente pode falar sobre anagrama? Existem infinitos problemas que abordam anagrama. Eu vou destacar 2, que são os 2 que a gente tem que ter um raciocínio um pouco mais apurado. E eu vou pegar a palavra clássica que a Unigran Rio gosta de cobrar, que é medicina. Apesar da última palavra que ela cobrou ter sido aprovada, tá bom? Pessoal, o lance é o seguinte. Tem 2 coisas sobre anagrama que é bom vocês saberem. Primeira, quando ele pede, isso aí pode ser as vogais ou as consoantes, tá? Vogais em ordem alfabética ou não possuem 2 vogais adjacentes. Não possuem 2 vogais adjacentes. Eu vou trocar só essa palavra aqui para o problema de baixo ficar um pouco melhor, tá bom? Deixa eu... Agora não tá trocando. Deixa para lá. Daqui a pouco vai dar problema de novo esse... Pessoal, vogais em ordem alfabética. Esse raciocínio das vogais em ordem alfabética, ele também serve para quando ele pede uma letra antes da outra.
Ah, eu quero que o M venha antes do N. Não tem problema, é o mesmo raciocínio, tá? É todo problema de ordenamento, sejam vogais em ordem alfabética, consoantes em ordem alfabética, números em ordem crescente, números em ordem decrescente, fulano antes de ciclano, uma letra antes da outra, ou uma letra depois da outra. Todo problema de ordenamento tem que ser esse raciocínio aqui, número 1, tá bom? Então, ó, por exemplo, vogais em ordem alfabética. Eu tenho as consoantes M, D, C, N, e tenho as vogais E, I, A. E eu tenho aqui 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu quero as vogais em ordem alfabética, primeiro eu vou colocar quem não precisa de ordem, que no caso são as consoantes. Aí eu vou olhar para o M. O M, ele pode ficar em qualquer uma dessas 8 posições. Então, o M pode ficar aqui, por exemplo. O D de dado pode ficar em qualquer uma das 7 posições. O C de casa em qualquer uma das 6 posições. O N de navio em qualquer uma das 5 posições. Essas letras não apresentam repetição. Se tivesse repetição, teria que dividir pelo fatorial da repetição. Agora, as letras que sobraram, tá? As letras que sobraram, elas precisam estar em ordem alfabética, ou seja, o A tem que estar aqui, o E tem que estar aqui e os 2 Is no final. Então é tudo 1. 1, 1, 1 e 1. Ah, Leandro, mas e essa repetição aqui? Não interessa, tá? Quem precisa estar em ordem, com ou sem repetição, vai ser tudo número 1. Você só vai colocar, você só vai anotar a repetição de quem pode assumir lugares diferentes. Agora, quem tem que ficar em um lugar fixo, você não vai anotar a repetição. Até porque se eu te der 30 letras A e 30 letras B e te pedir para colocar em ordem alfabética, você só vai colocar de uma maneira, né? Vai escrever os A's, depois os B's. Tá bom? Então, a ordem alfabética, com ou sem repetição, é tudo o número 1. O outro raciocínio é quando ele fala que não possuem 2 vogais adjacentes, tá? Essa palavra aqui, mercante. Vou pegar essa palavra aqui. Porque quando ele pede que não possuem 2 vogais adjacentes, não possuem 2 letras vizinhas, e ele é bem específico sobre esse número 2, tá? Não possuem 2 vogais adjacentes, não possuem 2 letras vizinhas. Na questão da Unigran Rio, pediu para considerar a palavra aprovada e falava que não possuem 2 A's juntos, né? 2 A's um do lado do outro. A gente vai usar aquele raciocínio da PCP, porque a gente trabalhou exaustivamente no curso, né? Permutação, combinação e permutação. Tá? Então, se eu não quero que 2 vogais estejam juntas, eu vou usar as consoantes como barreira. O M, o R, o C, o N e o T. Elas vão funcionar como barreiras e eu vou deixar espaço entre elas, que são os possíveis espaços que as vogais vão, tá? Vou só fechar aqui o WhatsApp, que está me atrapalhando um pouco. E é o seguinte, pessoal, a primeira permutação desse PCP vem do fato de você poder permutar essas consoantes. Ou seja, eu posso permutar essas 5 consoantes. A combinação, que é esse C aqui de combinação, vem do seguinte fato. Ó, você tem o E como vogal, o A e o E. Desses 6 espaços, você precisa escolher 3 para acomodar as vogais. Então, você vai escolher 6 espaços de 3 e como a ordem que você escolhe não importa, você vai usar a combinação. Uma vez que você escolheu esses espaços e colocou as letras, ó, E, A e E, você pode permutar essas letras. E aí é uma nova permutação. E a gente só tem que observar que é uma permutação de 3 letras com 2 repetições do E. Tá bom? Se fizer essas continhas, vai dar 5 fatorial. A combinação de 6 em 3 é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. E permutação de 3 em 2 é 3 fatorial sobre 2 fatorial. Aí é só fazer as contas e correr para o abraço, tá bom? Lembrando o seguinte,
que a fórmula da combinação de N em P, que também pode estar assim, com parênteses, é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Por falar nessa representação de parênteses, tá? A Unigranrio ela já cobrou uma questão que era assim. Ó. Vou apagar isso aqui. Ela cobrou uma questão assim. Ela te dava. É mais ou menos isso, né? Combinação, sei lá, de 18 em x mais 1 igual a combinação de 18, sei lá, em 5. Aí você fala assim, pô, Leandro, mas que questão ridícula. Combinação de x mais 1 em 18 igual a combinação de 5 em 18. É óbvio que o x mais 1 é igual a 5, que o x é igual a 4. A parada é que essa é uma das possíveis respostas. Porque a combinação ela tem uma coisa interessante. Se você pegar o x mais 1 e somar com 5 e der 18, você também encontra uma resposta. Ou seja, o 12 também é uma resposta. Bom, x valendo 12, né? Pô, Leandro, como assim combinação de 18 em 13 é igual a combinação de 18 em 5? Bom, coloca 18 pessoas dentro de uma sala, tá? Aí você vai escolher 5 para viajar contigo. Você pode fazer isso de duas maneiras. Não escolhendo 13 ou escolhendo 5. O resultado é o mesmo. Se você colocar na fórmula, tá? Você vai ver que combinação de 18 em 13 é igualzinha a combinação de 18 em 5. A fórmula aqui vai ficar 18 fatorial, 13 fatorial e 5 fatorial. Aqui vai ficar 18 fatorial, 5 fatorial e 13 fatorial, tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de questão, caso esse raciocínio venha a se repetir, tá bom? Por falar em combinação, a gente vai falar aqui sobre número de subconjuntos. É aquele problema clássico cobrado pela Unigranrio. Te dá um conjunto. Eu vou colocar aqui alegoricamente com 7 elementos, tá? Normalmente a questão te dá um subconjunto com N elementos. Aí ela pede para você escolher alguns, ou então ela fala o seguinte: conjunto A possui não sei quantos mil ou 315 subconjuntos com 3 elementos. Aí ele te pergunta quantos elementos possui o conjunto A. É só a gente observar o seguinte. Para eu escolher, tá? Eu vou formar subconjuntos com 3 elementos. 3 elementos. Ou seja, eu preciso escolher 3 elementos desses 7, e a ordem que eu vou escolher esses elementos não importa, tá bom? Não importa se eu escolher o 2, o 5 e o 7, ou o 7, o 5 e o 2. É o mesmo subconjunto. Então é combinação. Então eu vou escolher 3 elementos de 7. Isso vai me dar o número de subconjuntos, que eu vou chamar de S. Então, os subconjuntos com 3 elementos, combinação de 7 em 3. Isso é como se fosse uma fórmula, tá? Se a gente quiser generalizar, o número de subconjuntos é combinação de N em P, onde esse S é o número de subconjuntos de P elementos. E N é o número de elementos do conjunto. Tá? Ou seja, é o total de elementos do conjunto. Tá bom? Então, o número de subconjuntos de P elementos, tá? É igual a combinação de N em P. Pô, Leandro, a questão falou que ele tinha 350 subconjuntos com 3 elementos. Tá bom, é para você resolver essa equação. Ele te deu o número de subconjuntos, te deu quantos ele está pegando, só não te deu o total. Vai faltar alguma coisa, né, pessoal? Tem 3 coisas que você precisa saber. Ele vai te dar 2 e vai pedir a outra. Tá? Ele não vai te deixar com 2 incógnitas aí. Pô, Leandro, como é que eu resolvo isso aqui? Porque eu fui resolver, caiu numa equação do terceiro grau, chutando o valor. Eu não gosto de dizer isso em matemática, mas nesse caso, essas questões são feitas para você testar os valores. Pô, Leandro, mas não dava para testar as opções, eu não tinha como fazer isso. Tá? Então você vai chutar um valor arbitrário e ver se está perto ou longe da resposta. Se estiver longe, vai subindo. Se tiver passado muito, você vai descendo. É assim que a banda toca nesse tipo de questão.
E o nosso penúltimo tópico é de... Vai dar tempo de falar 10 minutos, eu consigo falar desses dois. Uma matéria que eu também não dei no curso, mas eu não chego a dar essa matéria, tá? Para quem vai fazer a Unigran Rio. Eu só solto esse reconhecimento de cônicas. Porque, apesar da matéria cônicas estar na Unigran Rio, ela cobra maciçamente o reconhecimento de cônicas ou centro da circunferência. O que é uma cônica, pessoal? Cônica é quando você pega um cone e faz um corte no cone. Ele pode produzir algumas figuras diferentes, como circunferência, elipse, hipérbole, parábola, tá? A equação geral de uma cônica, ela é assim. Isso aqui é a equação geral de uma cônica. Ela vai vir escrita dessa forma, tá bom? Obviamente, A, B, C, D e E são números. O que eu vou ensinar para vocês é o seguinte. É olhar para a equação e só através dos números você dizer se é elipse, se é hipérbole, se é parábola. Eu vou fazer o desenho delas para vocês saberem o que é. O lance é o seguinte, pessoal. Se o A for igual ao B, tá? Eu vou botar o asterisco aqui para dizer que eles não podem ser zero, tá? Se o A for igual ao B, a gente vai ter aqui uma circunferência. Uma circunferência, tá bom? E vamos falar sobre circunferência? A equação de uma circunferência, pessoal, a equação geral de uma circunferência, ela é assim. Isso aqui é geometria analítica, tá bom? A gente não viu essa matéria ainda, tá? Geometria analítica, mas eu tô adiantando aqui para quem vai fazer a prova da Unigran Rio amanhã, que só precisa saber o básico do básico disso. Isso aqui é uma equação de uma circunferência. A Unigran Rio, ela já pediu o centro dessa circunferência, tá bom? O centro dessa circunferência é só você pegar metade desse A com sinal trocado e metade desse B com sinal trocado. Essas são as coordenadas do centro da circunferência. Isso aqui é x do centro, isso aqui é y do centro. Se por acaso a questão quiser se aprofundar um pouco mais e ela pedir o raio, tá? O raio da circunferência, você vai calcular da seguinte forma. Você vai pegar esse Czinho aqui, vai fazer C igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Isso se ele quiser o raio, tá bom? Aí o raio vai sair através dessa forma, isso aí é técnico demais. Se esse raio for positivo, de fato é uma circunferência. Se esse raio ele for igual a zero, a gente está falando de um ponto. E se o raio for negativo, aí não vai ser nem circunferência e nem ponto. Então, para ser uma circunferência, tecnicamente não basta que esse cara seja igual a esse. Você precisa calcular o raio e se certificar que o raio é positivo. Aí é uma circunferência. Se o raio for igual a zero, aí a gente está falando de uma circunferência de raio zero, que é a equação de um ponto. É bem raro ser isso como resposta, mas pode acontecer. Agora, se esse A for diferente do B, se esses caras forem diferentes, essa foi a questão que caiu na Unigran Rio, mas eles tiverem o mesmo sinal, a gente está falando de uma elipse. Isso aqui é o desenho de uma elipse, tá, pessoal? Como se fosse um perfil de uma bola de futebol americano. Se tiverem sinais opostos, a gente está falando de uma hipérbole, tá bom? Sinais opostos, a gente está falando de uma hipérbole. E a hipérbole, ela é assim. Agora, se o A for igual a zero e B for diferente de zero, ou A diferente de zero e B
igual a zero, ou seja, se um desses caras for zero e o outro for diferente de zero, a gente está falando de uma parábola, tá bom? Parábola vocês já viram em função do segundo grau. Aquilo é um tipo de parábola só, tá? Agora, se os dois forem zero, aí vira uma reta, né? Aí já não é mais uma cônica. Mas pode até ter isso como resposta, né? Se os dois forem zero, vai ser uma reta. Isso que é reconhecimento de cônicas. Depois, quando eu mandar isso aqui em PDF, eu peço que vocês olhem para isso com o maior carinho. Lembrando, né, que eu vou pegar isso tudo aqui que eu escrevi hoje, né, vou transformar em PDF e colocar no grupo, além dessa aula estar sendo gravada. Quem por acaso, no caso do João aí que chegou depois e quiser assistir o que eu falei, essa aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada assim. E o último tópico aqui, para encerrar minha participação no aulão, é um tópico rápido, que fala sobre a soma dos coeficientes. O que é a soma dos coeficientes? A Unigran Rio, às vezes, ela dá uma questãozinha assim, ó. Ela dá um cara mais o outro, isso é chamado de binômio, tá bom? Elevado a n, e pede a soma dos coeficientes. Soma dos coeficientes. Se ela pedir a soma dos coeficientes, basta você trocar o A e o B por 1. A demonstração disso é complexa, eu não vou fazer, obviamente, tá? Mas é só trocar o A e o B por 1. Pô, Leandro, me dá um exemplo aí. Me dá um exemplo que a Unigran Rio já cobrou. Então, vou te dar. Ela pediu a soma dos coeficientes disso aqui, ó, de A mais B elevado à décima. E olha como era simples para quem sabia que tinha que substituir tudo por 1. Ia ficar 1 mais 1 elevado à décima. Dá 2 elevado à décima, que é 1024, tá bom? É claro, pessoal, que existem, fazer uns comentários finais aqui, outros tópicos. Tá? E apesar da gente ter colocado matemática e física, eu só falaria de física se sobrasse tempo, mas eu já até tinha noção que não ia sobrar muito tempo, mas não tem importância, porque a prova de matemática vale 29 e a prova de física vale 6, tá? Então, quando vocês estiverem com a segunda parte da prova na mão, deem prioridade à matemática, tá bom? E depois o restante, tá certo? Em relação a peso das questões, a parte de matemática ela pesa 2,9, depois física, apesar de terem 5 questões, o peso é 1,2. Inglês e estudos sociais tem peso 1, tá? Então, em relação a peso, pô, cara, só tem tempo de fazer uma questão de física ou uma questão de inglês. Vai para de física que ela é mais pesada, tá? A questão. Agora, a parte de matemática ela é extremamente importante quando vocês receberem, porque ela vale mais do que a soma de todas as outras juntas, né? Vale mais do que química, inclusive. Matemática vale o dobro de química em relação à pontuação geral. Então, olho na prova de matemática. Pessoal, o lance é o seguinte. Existem outros tópicos? Óbvio que existem outros tópicos. Eu só tentei abordar alguns aqui que eu acho que vai cair. Eu fui ali direto, fui tentar ser um pouco cirúrgico, tá? Mas agora, vai cair geometria. É bom vocês darem uma olhada nas fórmulas de geometria plana, nas fórmulas de geometria espacial, pelo menos o básico, né? Que um volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, o volume do prisma também, uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, uma pirâmide, um cone, a área da base vezes a altura sobre 3, né? Um teorema de Pitágoras, umas relações métricas no triângulo retângulo. É claro que isso cai, tá bom? Mas isso aqui que eu coloquei na aula de hoje foi o que eu entendi que são os tópicos que a Unigran Rio ela consegue atacar um pouco mais. Ela é onde ela se diferencia um pouco dos outros vestibulares, coisas que só ela cobra. Espero que pelo menos caia uma dessas coisas que eu falei hoje e amanhã para vocês terem aproveitado aí essa aula, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui a aula, tá? Vou encerrar a gravação agora